a gente tem que pensar que está trabalhando com esses micro-organismos vivos e que existe uma forma, existem as boas práticas para se inocular, né? Tem todo um regramento, né? Tanto do Ministério da Agricultura quanto para você fazer a aplicação. Olá, ouvintes do Mais Um em Podcast. Meu nome é Daniel Barreta, eu sou professor da UniOeste Xanxerê. Espero que gostem do episódio, assim como eu gostei de gravar. Não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e, eventualmente, comentar qual parte vocês mais gostaram de cada episódio. A novidade agora é que vocês também podem fazer parte da nossa comunidade do Mais Um em Podcast. O link está na descrição do episódio e por meio dela vocês terão acesso a conteúdos exclusivos e também serão avisados em primeira mão sobre novos episódios. Fiquem agora com a gravação. O Mais Rumo em Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Biofarm. Há 30 anos fazendo do agro um negócio mais rentável. Olá, ouvintes do Mais Um em Podcast. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com a professora Kellen Cristina Basso, que é zootecnista, assim como eu. Professora Kellen, muito obrigado pelo convite, né, de ter aceitado em colaborar conosco, né, para tratar hoje da temática desse episódio, que a gente vai tentar se concentrar, né, sobre a inoculação de gramíneas. Kellen, obrigado pelo convite em colaborar conosco. Olá, Daniel, eu que agradeço o convite. Olá a todos. Parabéns para vocês aí da equipe do Mais Rumen por todos esses episódios, né? Pelo trabalho de vocês. E é uma satisfação estar aqui conversando contigo. Muito obrigada. Obrigado, Kellen. Bom, eu comentei que a Kellen é zootecnista e já chamei de professora, né? Mas a trajetória é maior do que isso, né? Então, gostaria que você se apresentasse, enfim, e contasse um pouco da tua história, né? Desde de quando começou, né? Essa associação, digamos assim, com pastagens em geral, a formação até chegar na Kellen professora hoje. Bom, eu venho de uma família bastante rural, né? Eu acompanhei sempre meu avô Arlindo, meu pai e meu tio nas lavouras, né, na roça. Então, desde criança, estava sempre ligada a esse meio, né? Meu pai e meu tio estão trabalhando até hoje, assim, bastante na lavoura, né, com diferentes produções, com gado de corte e tudo mais. E aí também veio as paixões pelo cavalo. A gente fazia a prova, né, de quarto de milha, aquelas provas funcionais. Então fui me apegando, né, a essa paixão também pelos animais. E assim eu decidi fazer a zootecnia, né, em Jaboticabal, por conta dessa familiaridade, né. E depois da zootecnia eu fui trabalhar no mercado de trabalho, né, com cooperativismo, associativismo, trabalhei para o Sebrae. Eu fiquei uns 4 anos antes de ir para o mestrado. E aí meu mestrado foi com melhoramento de plantas forrageiras, né? Tive a felicidade de trabalhar com a Embrapa Gado de Corte, né, com a doutora Cacilda, o meu mestrado foi lá em Dourados, né? Depois do doutorado eu quis trabalhar com manejo de pastagens, então trabalhei com adubação de pastagens e lotação rotacionada em Maringá, na UEM. Depois disso, eu fui para o pós-doutorado, né? Daí eu voltei em Jaboticabal para trabalhar com o professor Ricardo Reis, tive essa felicidade também. Aí eu passei um período em Natal, no Rio Grande do Norte, tudo com pastagem, né? Aí com o manejo de pastagens. E sempre trabalhando com anatomia de plantas forrageiras também, que é uma área que eu gosto muito e hoje ainda continuo trabalhando, que é sobre a porcentagem de tecidos nas folhas. E isso está relacionado com o valor nutritivo das plantas. Então, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, que é um trabalho assim paralelo que vem me acompanhando ao longo do tempo. E por fim, eu fui para Uberlândia, também fazer uma parte de um pós-doutorado. E ali em Uberlândia eu tive uma rede de colaboração, assim, de amigos, onde eu foquei nos estudos, né, para passar em algum concurso para professor, né, para a universidade. E aí, felizmente, em 2013 eu consegui aqui passar no concurso da Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Curitibanos, que é onde eu estou até hoje. Aí vão fazer 11 anos, né? E eu leciono a disciplina de forragicultura para os cursos de agronomia e medicina veterinária.
Inclusive aqui no campus de Curitibanos nós temos engenharia florestal, agronomia e medicina veterinária, tá? Então eu venho trabalhando com diferentes áreas, mas dentro da forragicultura, né? Aqui nesses 11 anos nós trabalhamos com sistemas integrados, continuo trabalhando com anatomia e atualmente há uns 4, 5 anos a gente vem trabalhando então com inoculantes em gramíneas, né? Em pastagens. E é assim, mais ou menos a minha trajetória assim, bem resumida, né, para vocês. A Biofarm conhece a realidade do campo e desenvolve a melhor tecnologia em soluções veterinárias para garantir resultados. São 3 décadas ao lado do produtor, ajudando o agro a gerar riquezas. Afinal, cuidar da saúde dos animais é cuidar da saúde do negócio como um todo. Biofarm. Há 30 anos fazendo do agro um negócio mais rentável. Um rápido lembrete aqui, se você se interessa por esse tema, nós disponibilizamos de maneira gratuita um e-book sobre gases do efeito estufa e mais especificamente sobre o metano. Entenda por que esse assunto está tão popular nos dias atuais e também como a pecuária pode ser um agente de transformação no mundo em que vivemos. O link está na descrição do episódio, aproveite a leitura e nos conte depois o que achou. Não, é bacana, eu não peguei aqui, acabou que a professora não comentou, mas é natural de onde, Kellen? Ah, verdade, eu sou natural do interior de São Paulo, de Dracena, próximo ali, divisa com o Mato Grosso do Sul, né? Entendi. É porque eu até estava fazendo aqui uma linha, então assim, Dracena, que é interior de São Paulo, para ir de Jabuticabal, para Maringá, né? Depois lá para o Nordeste, para Natal, e aí depois Uberlândia e depois Santa Catarina. Exatamente. Passou diversos estados, digamos assim, ao longo da trajetória, prof. Foram vários estados e, além disso, eu tive a chance de morar em Dourados, né, que eu estudei lá na Federal, mestrado, e aí em Campo Grande, para fazer o trabalho, né, da dissertação com as braquiárias, né, Maringá e, além disso, Paranavaí também, que o meu experimento de doutorado foi em Paranavaí. Então foram várias cidades, assim, conhecendo e tendo a possibilidade de trabalhar com pesquisadores muito bons, né? Então eu tive uma rede muito grande, assim, de colaboradores, né? De pessoas em que me inspiro também. Que bacana, que legal a trajetória, né? E essa é uma parte que os ouvintes também gostam né, de saber, porque ninguém, bom, você comentou sobre, hoje então é professora consolidada aí há 11 anos, mas houve toda uma trajetória até chegar justamente nessa posição, certo? Bom, e aí, quando a professora comentou sobre os trabalhos que vem atuando, né, o tipo de pesquisa que vem fazendo, tanto nos sistemas integrados, como a questão de anatomia, né, de folhas, e um ponto interessante, que talvez esse seja o menos, talvez comum, né, do que as pessoas tenham trabalhado, a professora citou sobre inoculante. Então, assim, para o início de conversa, eu gostaria, né, que de uma maneira simples, a professora comentasse conosco o que de fato o que são os inoculantes, que eu sei que eles são muito utilizados, por exemplo, em culturas de grãos, né? Por exemplo, inoculação de soja, inoculação de feijão, enfim. O que são esses inoculantes? Bom, então os inoculantes, a gente começou aqui os estudos com essa área em gramíneas, né? Porque nós temos um grupo de estudos em microbiologia que é liderado pela professora Sônia Purim da Cruz, né? Então, ela, microbiologista, veio falar comigo para a gente começar os estudos em gramíneas. Então, assim que a gente começou aqui na universidade. E, basicamente, os inoculantes, eles são compostos, né, de micro-organismos que são benéficos para as lavouras, para as plantas, de modo geral. Então, esses micro-organismos, né, que estão ali nos inoculantes, eles vão ter diferentes mecanismos de ação nas plantas, né? Para a leguminosa é diferente de gramíneas, nós vamos falar disso, né? Então, uma das coisas dos inoculantes, né, é trazer essa questão da fixação biológica de nitrogênio, né? Fazer essa, que é o mais conhecido dos inoculantes, mas nós vamos ver
que essa é apenas uma das coisas que eles atuam nas plantas. Nós temos muito mais coisas para tratar desses inoculantes. Então, quando a gente pensa em inoculante, a gente tem um produto que pode ser o inoculante turfoso, que a gente fala que é aquele em pó que vai ser misturado à semente, e nós temos os inoculantes líquidos, né? Então, nós temos duas formas aí de inoculantes. E, de fato, como você falou das culturas de grãos, a soja é a que mais utiliza inoculante, né? Cerca de 80%, se eu não me engano, da área de soja é com inoculantes. E depois vem o milho também, cerca de 20% dos nossos inoculantes são usados no milho, e uma pequena porcentagem na cana-de-açúcar. Tá? Então, de forma geral, o que a gente tem que pensar dos inoculantes? Nós temos, então, as bactérias, basicamente, e essas bactérias é que vão promover crescimento para as plantas, né? Que a gente chama de bactérias promotoras de crescimento vegetal. Então, está dentro desse meio, né? Desses inoculantes, desses produtos. De modo geral, seria isso. Só um fator também que a gente fala muito dos inoculantes, só para associar, a gente tem os inoculantes da silagem. Só a gente lembrar, né, que esses inoculantes também são bactérias, e essas bactérias elas vão o quê? Melhorar o processo fermentativo, melhorar a estabilidade da silagem. Então, tudo a gente está falando basicamente, principalmente, de bactérias que são benéficas para algum processo. Ah, entendi. Não, acho que ficou super claro, né? Porque a gente fala de plantas, mas é bem lembrado, né? O que a professora comentou sobre, né, a silagem, que é utilizada também lá uma cepa né, de bactéria para alguma função específica. Então, se fosse considerar, então são soja, milho, a professora eu imagino que até foi citando numa sequência, soja, depois milho, cana-de-açúcar, e aí por último lá, pastagens. E se for considerar, eu imagino que por área, né, de pastagem comparada, talvez somando todas essas outras áreas, soja, milho e cana-de-açúcar, não dá a área de pastagem. Então, assim, o comum é o uso de inoculante para leguminosa. Até hoje o que eu tive experiência, tanto em soja, como também em plantar, por exemplo, um trevo branco, um trevo vermelho, e antes o turfoso, né, que ele tinha que fazer a cauda e tudo mais, e aí depois os inoculantes, né, quando eu implantei o meu experimento, já foi com inoculante líquido, né, então o inoculante líquido lá do trevo branco, do trevo vermelho, do cornichão, enfim, para as leguminosas. E a prof também comentou, então, assim, que ele tem tanto essa função de fixação biológica de nitrogênio, né, associado a isso, mas que tem outros, digamos assim, mecanismos de ação, né, outros pontos positivos do uso de inoculante. Além dessa questão relacionada à nutrição nitrogenada, quais são outras características, né, ou outros atributos que os inoculantes eles promovem assim para as culturas em geral, Kelly? Em geral, né, e agora sim, puxando um pouco mais para gramíneas, nós temos algumas bactérias que elas produzem fito-hormônios. Então, esse é um dos fatores principais, por exemplo, do azospirilo, que nós vamos falar. Esses fito-hormônios, eles vão gerar ali, vão dar à planta uma capacidade de crescimento da raiz, tá? Então, a parte das raízes elas vai ser aumentada, a gente vai ter uma maior absorção, então, por conta do aumento das raízes, as plantas conseguem absorver mais nutrientes. E isso gera maior biomassa, maior crescimento. Então, esses fito-hormônios, crescimento das raízes, fazem também com que você tenha um sistema radicular forte e também faz com que a planta ela tenha até uma resistência um pouco maior ao estresse com questões de ambiente, a seca, a patógenos. Então, você tem um sistema radicular forte por liberação desses fito-hormônios, né, por conta desse crescimento. E, além disso, tem alguns micro-organismos que eles colaboram na solubilização de fósforo, por exemplo. O fósforo que está muito retido na sua forma orgânica, no solo ou inorgânica. Então, nós vamos ter os solubilizadores e mineralizadores também, por conta de micro-organismos que liberam ácidos orgânicos. E aí vão deixar o fósforo, o potássio, em formas, mas principalmente o fósforo em formas que são disponíveis para a planta.
Então, tem uma ampla gama de micro-organismos, né, de estirpes novas, que não vão só agir na fixação biológica de nitrogênio. Para as gramíneas, essa fixação biológica é apenas mais um fator, tá? Agora, quando a gente pensa em leguminosa, no caso da soja, do feijão, aí nós temos as bactérias que trabalham de forma simbiótica. Então, essas bactérias, principalmente na soja, elas vão suprir quase que 100% e até 100% do nitrogênio que a planta precisa. E é importante, então, a gente já ressaltar que em gramíneas não é bem assim. Nós temos bactérias que são associativas. Elas não vão suprir 100% do N, elas vão suprir até 25% do N, tá? Então, nós vamos ter uma redução, sim, na dose de adubo nitrogenado para as gramíneas, porém, com as bactérias das gramíneas, a gente não tem aquela formação de nódulos que tem na leguminosa, tá? Então, nós temos um processo diferente. Leguminosa, nós estamos trabalhando com as bactérias simbióticas, né, que vão formar os nódulos lá nas raízes, e nas gramíneas a gente vai ter, então, as bactérias que são associativas, então elas não vão suprir, já falando aqui para vocês de imediato, né, que não vão suprir 100% do N, geralmente uns 25% do que a planta precisa, com questão dessa fixação biológica pelas bactérias. Entendi, Kelly. Só voltando ali, então você falou, por exemplo, de aumentar a resistência biótica, né, maior absorção e até alguma questão sobre solubilização de fósforo, né? E tem alguns, por exemplo, gêneros que você possa comentar. Eu conhecia o azospirilo, né? Já havia alguns trabalhos para gramíneas. É só isso ou tem outras opções? E, por exemplo, essa bactéria que, então, ela vai diferente do que é na leguminosa, que acontece uma simbiose. Essas bactérias, então, elas são associativas, né, com a raiz das gramíneas. Além do azospirillum, tem outra, e aí todas elas têm toda essa gama, digamos assim, de ação, ou alguma é mais focada para a questão, né, do nitrogênio, e outras são mais focadas, por exemplo, para essas outras características, digamos assim. Então, essas bactérias nós temos, sim, o azospirillum, Bacillus e Pseudomonas, né, que são o que já vem sendo testado em gramíneas. Atualmente a gente está testando até um novo gênero, né, de bactéria, umas novas estirpes, né, esse ano. E é importante ressaltar que os nossos experimentos, eles são em parceria com a Embrapa Soja. E a Embrapa Soja tem estudado essas bactérias, né, a doutora Mariângela Hungria, o Marcos, né, Antônio Nogueira, são importantes nomes com relação ao estudo desses micro-organismos. Então, a Embrapa, ela vem estudando essas bactérias há muitos anos, né? E é importante ressaltar também que o bradyrhizóbio da soja, né, ele começou a ser testado em alguns anos atrás, juntamente com o azospirillum. Tá? Então, é o que a gente chama de coinoculação, certo? Então, nós temos a inoculação, que a gente usa apenas uma bactéria, né? Estirpes, né? Do mesmo gênero de bactéria. Nós temos a coinoculação, que começou com a soja, então, usando o bradyrhizóbio junto com o azospirillum. E aí, os estudos comprovaram em diferentes regiões do Brasil um aumento na produtividade. Então, a própria Embrapa começou a estudar o azospirillum para milho e para trigo, vendo, então, um aumento na produtividade. Depois de alguns anos, então, esses estudos vieram para as gramíneas, né? Essas bactérias estão sendo testadas, então, já há alguns anos em gramíneas. Mais ou menos assim, de quanto tempo a gente está falando do início do estudo, assim, em geral, né, do início desses estudos com uso de inoculantes para gramíneas no Brasil? São 15, 20 anos, é mais ou menos isso? É mais antigo, professora? Porque eu imagino que seja, então, mais recente esse do que quando começou com leguminosas. Sim, é mais recente, porque a própria Embrapa, pela pesquisadora Johanna, estuda os micro-organismos desde a década de 70. Mas depois, em 1996, vieram outros estudos com os inoculantes, e, se eu não me engano, para gramíneas,
desde 2005 que vem sendo estudado, sim, mais especificamente. Mas os trabalhos estão sendo lançados e publicados desde 2015. Alguma coisa assim, se eu não me engano, tá? Então, Então é é algo dos recente. últimos 10 anos, digamos assim. É Entendi. provavelmente os últimos 10 anos, se eu não me engano, se eu não estou enganada, tá? E, assim, então o azospirillum veio, demonstrou que tem essa parte de fixação biológica de nitrogênio, né? Que ele corresponde a isso e à liberação dos fito-hormônios, como a gente falou. Depois, então, vieram os estudos com pseudomonas e com bacilos. E esses dois, né, bacilos e pseudomonas, eles estão ligados também, né, eles atuam na liberação desses ácidos orgânicos, na disponibilização desse fósforo para a planta, né? Tanto que nós temos trabalhos aqui em Curitibanos mostrando que o bacilos aumentou o perfilhamento com redução de dose de nitrogênio, mesmo assim ele ficou com o perfilhamento dessa gramínea, que é muito importante, né? As gramíneas perfilharem, ficou semelhante à dose cheia, né? Que a gente tem testado, então, os inoculantes com redução da dose de N. Então, cada grupo de micro-organismos vai atuar assim, em alguns pontos diferentes. O que tem que ter em mente? A gente tem que pensar isso, e isso é muito sério. Não é qualquer bactéria que combina com outra bactéria, né? Elas precisam ser, ao longo de vários anos, estudadas a sua combinação, porque se você tem uma combinação de bactérias ali que elas não se conversam, digamos, que não são compatíveis, isso também vai afetar negativamente a planta. Então, é muito sério se trabalhar com esses micro-organismos, né? A gente tem que ter realmente a certeza dos produtos que a gente está usando, porque nem sempre as bactérias, os diferentes gêneros de bactérias vão agir em sincronia, né? Então, essas que são testadas agora, que nós estamos testando ao longo dos anos e a Embrapa vem fazendo, são combinações que deram certo. Era justamente isso que eu ia pedir, porque aí eu estava anotando aqui, tem algumas que é mais específica para essa questão de fixação biológica, outra pode agir na solubilidade do fósforo, então eu ia pedir, e aí podemos misturar isso ou não, né? Então a professora já acabou comentando que, assim, eu imagino que já dê, mas e tem, digamos assim, uma mistura comercial já disponível, né? Ou enfim, já é consolidado algumas misturas entre diferentes estirpes, enfim, gêneros de bactérias que possam ser utilizados em conjunto? Tem a própria Embrapa tem a parceria com empresas, né, com uma empresa privada, e aí já tem alguns produtos sim no mercado. Não todos do que a gente ainda está estudando esse ano, por exemplo, né? Que tem um grande projeto que está rodando no Brasil inteiro e uma parte dele é aqui em Curitibanos. Então, nós estamos tentando já novas combinações, mas existe já esses produtos no mercado para serem utilizados, sim. Que bacana. Agora até fazendo um link disso que a gente está conversando, e a prof falou sobre os trabalhos que estão sendo feitos, né? E aí gostaria que você compartilhasse conosco, que além assim, eu sei que o teu grupo aí de pesquisa, os alunos que você orienta, né, já trabalharam com o uso dessas bactérias para gramíneas, né? De fato, para gramíneas forrageiras. Eu gostaria que você contasse para nós com que espécies, né, com que cultivares, enfim, de plantas forrageiras vocês já utilizaram, e também se pudesse dar um panorama geral do que foi os principais resultados, né, desses trabalhos que o seu grupo de pesquisa fez. Então, aqui nós temos o grupo de pesquisa, né, em forragicultura, que nesses experimentos está junto com o grupo de microbiologia, né, o GMicro, com a professora Sônia Purim. Então, nós conduzimos esses experimentos, né, já fazem uns 4 anos, em fazendas particulares. Então, a gente, inicialmente, né, até o ano passado, a gente fez os experimentos numa área, numa grande fazenda que produz pré-secado e feno. Então, assim, a gente até agradece, aproveito para agradecer a todos os produtores aqui da região que estão sempre de porteira aberta para nós, né? E a gente gosta muito de fazer esse tipo de experimento, são experimentos grandes, mas a gente gosta de fazer em fazenda, porque a gente fica mais próximo possível, né, do produtor.
e as dificuldades que são, né, na lavoura. Então, nós trabalhamos primeiro com GIGS, né, que é um sínodo, Hum, também uma área para utilização de pré-secado e feno, e depois a gente trabalhou com Tifton. A gente seguiu fazendo experimento com o GIGS e temos uns 2 anos de resultado com o Tifton também. Então, nessa área uhum. de pré-secado e feno, o que a gente fazia? Reservava a área do experimento e naquela área do experimento o produtor não passava mais o adubo orgânico nem adubo químico. Então, a gente colocava nossos tratamentos a campo, né? Experimentos grandes, 6 tratamentos, 5 repetições, tudo experimento bem grande. E aí o produtor, sempre que ia fazer o corte para pré-secado e feno, ele nos avisava para a gente poder ir lá fazer as nossas coletas antes que ele fizesse o pré-secado e o feno. Entendi. Eu acho que isso é uma grande vantagem, né, assim, de quando você trabalha, né, em escala, digamos assim, que sai da parcelinha pequena. Claro, acho que todos os experimentos têm o seu valor e dependendo da complexidade, você precisa fazer numa parcela pequena, né, que ali, mas assim, é até o interessante quando você consegue associar isso e colocar dentro de um manejo, por exemplo, da fazenda, né? É, E, bom, e Tifton e Gigs em geral, né? Essas culturas do gênero Cynodon expandiu muito aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, para a produção de feno. E eu lembro até conversava, pessoal, com a Kelly antes aqui de nós começarmos a gravar, que me chamou a atenção que o ano passado, né, no simpósio do leite, em 2023, para quem está ouvindo esse podcast em outro momento, que tinha alguns resultados de trabalho com o uso, né, de azospirilo, enfim, com o uso de inoculantes em áreas de feno, né, e associado isso com redução do uso de adubação nitrogenada. Eu lembro que tinha lá um GIGS sem nada de adubação, né, nitrogenada, outro com 150 e outro daí com uma redução dessa adubação nitrogenada associado com a inoculação. Mas aí eu até fico me perguntando, porque a gente vem de uma escola, ou para mim, eu tinha, quando pensava em inoculação, era no momento da implantação, né? Você inoculava a semente, e aí, mas como é que faz a inoculação, então, depois em um pasto já estabelecido, como o Tifton, né? Então, eu gostaria que a professora compartilhasse isso, como é que é esse manejo, porque assim, inocular o milho, né? Você inocula lá a semente, mas assim, e na planta perene, como que isso acontece? Em geral, né, em linhas gerais, se a professora pudesse comentar, né, quais que foram os principais resultados, assim, por exemplo, para a produção de feno, o quanto que dá para diminuir, a professora já falou que elas são bactérias associativas, né, não fazem simbiose, mas assim, quanto que dá para diminuir, né, de adubação nitrogenada, pensando em manter a mesma produção. Já tem esse dado ou ainda é uma coisa, é um objeto de estudo? não, nós temos bastante dados já desses experimentos. Eu vou citar alguns aqui para vocês, Sim. né? E além disso, a gente testou também azevém sobressemeado nessas áreas de Gigs e Tifton, né? Então a gente já tem resultado assim bastante interessante. Eu mesma que não tinha estudado ainda essa parte de microbiologia, né, 5 anos atrás, não pensava muito nessa questão. Eu estou assim bem admirada com os resultados muito interessantes que tem gerado. Inicialmente na área de gigs, por exemplo, a gente teve mudanças na composição morfológica desse capim, por exemplo, né? A gente testou azospirilo combinado ali com pseudomonas, inicialmente num experimento assim que foi inicial, tá? E aí a gente teve uma maior porcentagem de folhas quando a gente tinha a combinação do azos com pseudomonas, assim, mais de 40% em comparação ao que não tinha a inoculação, tá? E essa inoculação, como é que ela é feita? Após o corte da planta, então o produtor ia lá, fez o corte para pré-secado, após alguns dias, com um pouco da rebrota desse capim, a gente vai e coloca pulverizado. Então, a gente usa, assim, por exemplo, do produto, a gente usa 60 ml de determinado produto para azospirilo, 100 e poucos ml de outro combinação para pseudomonas, coinoculado com azospirilo.
Então, todos os tratamentos a gente testa o seguinte, sem adubo e sem inoculante, né, que seria testemunha. E aí, o que a gente fazia na área do pré-secado e feno? O produtor falou para nós que na área geral dele, ele usou 150 quilos de ureia. Então, os 150 quilos seria a nossa dose cheia, o nosso 100%. E nós reduzimos essa dose para metade, em determinados, né, anos, e também chegamos a reduzir 75% dessa dose. Então, o trabalho do ano passado que nós publicamos lá no Simpósio de Bovino de Leite, né, que foi um dos 10 melhores, é com redução de 75% dessa quantidade de ureia. Neste trabalho específico, a gente teve uma produção estatisticamente semelhante quando a gente usou pseudomonas, a inoculação dessa bactéria, que é a solubilizadora, né, de fósforo, entre outras coisas, comparando então com a dose cheia. Então a gente teve assim um resultado muito interessante, porque nós chegamos a reduzir bastante essa dose, usamos apenas 25% ali da dose cheia, né? Então os resultados foram muito interessantes. Por quê? Porque você, usando o inoculante, você tem uma economia no uso do nitrogênio, a gente pensa, né, no custo, né, de adubação, mas nós temos que pensar também que o inoculante, ele entra para a gente ter menos perdas para o ambiente. Até nas questões ambientais, o inoculante, ele entra. Nós estamos falando de uma área bem adubada, uma área de produção de feno e pré-secado, porém, o inoculante em áreas que são degradadas, ele pode ser uma ferramenta também para colaborar, tá? Então, eu não estou falando aqui para dar essa redução de 75% na dose do nitrogênio, mas reduções nós temos visto, né? Resumir para vocês vários trabalhos que a gente tem, que a gente pode fazer uma redução nessa adubação nitrogenada, e muitos trabalhos mostram, com braquiária, que foi onde começaram os estudos, né, com os inoculantes para capim, que você pode reduzir essa porcentagem de adubação, 10, 20% de adubação, por exemplo, tá? Aqui a gente quis de fato reduzir bastante para ver até onde essa bactéria poderia responder. A gente fez isso mesmo para ver até onde a bactéria poderia chegar. Entendi. Bacana, assim, acho que deixar claro isso, que nesse caso teve uma produção estatisticamente igual, com redução de 75%, mas que isso não é o padrão, né? Que normalmente permite reduções na ordem aí na casa de 20 a 25%, às vezes um pouco mais, um pouco menos, né? E aí me intriga a seguinte questão. Achei interessante, né, essa questão ambiental, porque querendo ou não, você colocando menos nitrogênio no sistema, nitrogênio mineral, o risco de alguma perda, né, por lixiviação, enfim, volatilização, também pode ser, né, de certa maneira reduzido, né? Mas em relação, eu sei que às vezes pode não ter sido um objeto de pesquisa, mas o quão caro que assim, é um processo muito oneroso para fazer essa aplicação, né? Quanto custa, ou seria um custo que, se eu mantivesse a mesma produção, vamos pensar nesse cenário, né? De manter a mesma produção, nesse caso aí de produção de Tifton e Gigs, enfim, para pré-secado, se fosse num cenário onde mantivesse a mesma produção, né? Ou com produções muito similares, né, mas com, por exemplo, 25% de redução da dose de nitrogênio, né, para ser economicamente viável, né, teria que o custo dessa aplicação, né, do inoculante ser menor, né, do que esse desconto, digamos assim. Economizei X reais, né, em reduzir 25%. Bom, o meu custo com o inoculante tem que ser menor do que esse X para ainda tá valendo a pena do ponto de vista econômico, né? Já tem algum trabalho em relação a isso, ou mesmo as contas, assim, né, que vocês possam ter feito do ponto de vista de custo para o produtor? A gente tem considerado nessas áreas de Tifton, né, e de Gigs, com os resultados, somando os resultados, somando essa questão da produção, nós temos ali o custo com inoculante ao redor
de uns R$ 50 por hectare. Tá? A gente pensando na dose de inoculante, porque o que seria? Você passar o inoculante, pulverizar esse inoculante, talvez o mais complexo ali na fazenda seria você diluir isso e o volume de água que vai ser usado, né? Mas, enfim, o custo com inoculante é ao redor dos seus R$ 50, tá? E a economia com a dose reduzida de N, nesse trabalho que eu citei para você, seria ao redor de uns R$ 300. Tá? Então, a gente tem uma economia sim. O que eu quero passar para vocês que a gente tem uns estudos, a gente está vendo que estatisticamente são semelhantes, foi semelhante a dose reduzida no perfilhamento comparando ao 100% de N. E no Azevém, por exemplo, a gente também tem resultados interessantes, onde a produção ficou semelhante, a gente reduziu 50% e ficou semelhante à dose cheia, tá? Então, a gente tem esses resultados, mas o que eu quero dizer, nesse trabalho específico, né, com pseudomonas, onde as produções foram semelhantes, estatisticamente, a gente teve sim com a pseudomonas uma produção um pouco menor, de 200 quilos. 200 a quase 300 quilos. Então, a gente tem que pensar, isso é quase uma bola de pré-secado, vai compensar mesmo o que a gente está economizando? Só que nós vamos pensar isso a longo prazo, porque o micro-organismo ele não está só te dando massa de forragem, produção, ele está te deixando um ambiente, as raízes dessa planta mais forte, para tolerar os estresses abióticos, né, que venham a surgir. Então, você vai começando a somar os fatores que esse micro-organismo pode trazer, além de tudo, aquela questão de perda de nitrogênio que você acabou de citar também. Então, nós temos, sim, uma capacidade de redução de nitrogênio até certo ponto. No milho, é comprovado que 25% da dose pode ser diminuída. Em gramínea, nós estamos vendo que pode diminuir um pouco, sim. E ressalto de novo, que nos nossos experimentos a gente quis reduzir bastante a dose de N para ver esse efeito da bactéria. Quando a gente trabalhou com a dose reduzida pela metade, aí sim a gente teve uma aproximação ainda maior com o 100% a dose cheia, né, digamos assim, tá? Então é importante a gente saber bem o que está fazendo, não esquecer que o azospirilo, a pseudomonas e o bacilos, eles não vão substituir a adubação nitrogenada, mas você tem que pensar como um todo, né? Em questões ambientais também, eles têm que ser pensados dessa maneira. Eu até, enquanto a professora comentou aí sobre os R$ 50 por hectare, que é mais ou menos o que custa, né? Eu fiz uma conta rápida, assim, de mais ou menos quantos quilos de nitrogênio, de fato, isso poderia representar, e talvez, assim, em valores de hoje, em torno de 10, 15 quilos de nitrogênio, custa isso, né, para ser aplicado. E aí também uma coisa que possa parecer simples, mas assim, quando você faz o uso de feno, área com feno pré-secado, a aplicação de nitrogênio normalmente tem muito produtor que faz logo depois o corte, né, já aplica, ou às vezes uma dose menor. No caso dos inoculantes, a prof falou que aí é pulverizado na cultura. É indicado, por exemplo, ser antes de uma chuva, digamos assim, como é, por exemplo, com a ureia, né? Como é que é esse manejo? Ou em um dia, por exemplo, de temperatura, um dia de sol pode ser aplicado igual. E outra, sempre que faz o corte, aí precisa ser aplicado ou não? Bem lembrado, porque como a gente está trabalhando com esses micro-organismos vivos, né, a gente tem que ter muito cuidado, desde o produto, tá, que tem que ser bem armazenado, tem uma temperatura, né, as bactérias não vão tolerar ficarem armazenadas num calor, a gente tem que ver prazo de validade, etc. Mas para aplicação, a gente sempre aplica no final da tarde, em horas mais frescas, se o solo estiver úmido, melhor, e se vier a chuva também é interessante. Porque daí esse micro-organismo tendo contato com o solo para ir ali próximo das raízes onde ele tem que estar, então é interessante. Então, e cuidados também para que, quando a gente faz a inoculação, por exemplo, hoje à tarde vou inocular meu pasto, né? Ele está ali com uma rebrota, vou fazer a inoculação, não passar fungicida, inseticida, porque esses micro-organismos são muito sensíveis, tá? a esse tipo de produto. Além do que,
a gente também tem que tomar cuidado quando a gente pensa em fazer inoculação na semente, que também essas bactérias são sensíveis àquelas sementes que são tratadas, né? E às vezes precisam usar um pouco mais, um inoculante mais concentrado para poder garantir, né, a parte mínima ali de bactérias que você precisa ter no solo, tá? Então, inclusive, lembrando que tem alguns produtos que são registrados, a gente sempre tem que olhar lá no Ministério da Agricultura, ver se o produto está registrado, tá? Ter uma certeza daquilo. Por quê? Porque as empresas que estão trabalhando com biológicos, ela cresceu demais, cresce 20%, 30% por ano. Então, tem muita empresa e a gente tem que ter essa garantia mínima de que vai estar pegando o produto com a bactéria e o que a gente vai colocar no solo está garantido que vai ter aquele mínimo de células de bactéria. Então, tem alguns produtos, por exemplo, fertilizantes foliares com bactéria. Mas esses fertilizantes que estão registrados desta forma, por conta do tipo de registro mesmo, tá? Então, você não tem a garantia da quantidade ali de bactérias. Você tem, sim, garantias mínimas do N, do P, do fósforo, do potássio, mas não te garante bactéria. Então, olhe bem os produtos que vão ser adquiridos, tá? Empresas idôneas e com as combinações que, de preferência, já sejam indicadas para as gramíneas. E tomem cuidado, sim, na hora de pulverizar nesse pasto, tá? Que seja nas horas mais frescas e depois, se tiver chuva, perfeito, mais longe desses herbicidas ou fungicidas que possam ser usados. Bacana. Tirando a parte vamos pensar assim, que a prof comentou agora no final de fungicida e herbicida, me parece que um critério talvez aplicável seja a mesma condição em que você aplicaria uma ureia que não seja protegida, né, uma ureia de fato, né, comum, também possa ser aplicado para aplicação dos inoculantes, né, final do dia, né, com solo úmido ou com perspectiva de chuva, né? Isso, perfeito. E aí, então, ainda em relação só a essa parte de custo, até nem sabia que a professora já tinha essa questão, eu anotei aqui de talvez economia de R$300, dependendo, né, da situação, e com algumas doses, quando você não reduz, 75, como foi o caso, né, que foi testado nesse experimento, né, que foi publicado, mas assim, quando você se aproxima ainda mais da dose total, ou seja, uma redução proporcionalmente menor, que cada vez mais os dados de produção tendem a se equiparar. Bom, ou talvez o uso do inoculante um pouquinho abaixo, que é preciso considerar uma bola menos de feno, digamos assim, né, de pré-secado, mas se em geral, né, teria um custo aí de uns R$50 por hectare, né, e isso geraria uma economia, vamos imaginar, de R$350 em nitrogênio, ou em R$200 por hectare de nitrogênio, enfim, se mesmo assim esse saldo é positivo, né, e de acordo com aquilo que a gente tem conversado aqui, parece que os resultados são promissores para realmente também do ponto de vista econômico ser positivo, e além disso que o benefício ele pode se estender ao longo do tempo, né, e ele ser cumulativo, né, o uso do inoculante. Bom, você tem todas essas, digamos assim, esses prós, né, em favor do uso da inoculação também em pastagens, e lá no começo da conversa, a professora comentou sobre as culturas que usam, e lá no finalzinho estava, né, as pastagens, e acho que além disso ainda tem inoculação das leguminosas, que é o comum. Bom, vamos então trazer para a nossa realidade. Eu confesso que aqui, né, no Oeste, eu não conheço ninguém que tem, produtor de fato que tenha utilizado isso. Bom, então assim, se é tão bom, Kellen, o que está limitando a adoção dessa prática ou a expansão, digamos assim, dessa prática de inoculação em gramíneas forrageiras? Na sua perspectiva, né? Antes de eu te responder essa próxima pergunta, você falou do número de a cada corte a gente aplicava o inoculante, tá? Então nós temos assim a questão de você a cada corte estar aplicando, isso você vai observando, mas nos nossos experimentos, os cortes, por exemplo, a pré-secado, era feito a cada 50 dias. Então a gente ia e fazia a inoculação novamente, tá?
Então, só lembrando aí que eu esqueci de te responder essa questão dos cortes, mas uma vez por ano, uma vez no verão, uma vez no inverno, também pode ser feito. O que a gente faz, geralmente? A cada corte se recomenda, na questão da produção do pré-secado e do feno, que é mais espaçado, né, essa questão do corte. E, além disso, só para dar mais um dado para vocês, né, quando a gente testou, então, essas diferentes bactérias, quando a gente compara, que a gente só estou falando do 100%, a dose cheia e a dose reduzida, mas quando você pega a dose reduzida comparada com dose reduzida, aí você vê que a bactéria fez uma produção, um acúmulo de nitrogênio na massa, uma quantidade de proteína que a gente também já avaliou maior, cerca de 10, 15, até 20% maior, quando você compara dose reduzida com dose reduzida. Tá? Então, é importante a gente ressaltar também, porque a gente quer o 100% ali comparar, mas na prática, né, nós temos... Eu gosto sempre de pensar da forma científica, com a estatística, né, que nossa parte científica, mas de levar isso ao produtor, que é a tua próxima, né, a questão, a sua pergunta. Só vou permitir assim, fazer um paralelo, porque bem interessante essa lembrança que nós não tínhamos conversado, porque assim, ali no trabalho estatístico, talvez você usa 150 quilos de nitrogênio para talvez chegar na produção máxima, para saber o teto produtivo, lá com o índice de nutrição nitrogenada em 1. Mas às vezes a realidade é você vai usar, ao invés de 150 quilos dele, o produtor vai usar 50, né? Mas assim, você colhe um benefício quando você usa esses 50 associado com a bactéria também, porque na prática você nunca vai saber o quanto que teria produzido, né, com 150. Interessante. Bom, acho que aí quase daria um outro podcast, mas interessante, né, essa questão de associar isso, e aí a professora comentou, né, de já ter resultado disso em teor de proteína. Proteína nós temos exatamente. A gente teve a questão da proteína, a porcentagem de proteína, o que acontece? As bactérias, elas têm atuado no acúmulo de nitrogênio na biomassa. Então, esse acúmulo de nitrogênio é o que eu acredito que esteja, né, gerando essa maior porcentagem de proteína. Isso também foi visto com as braquiárias ao longo do tempo. E os primeiros trabalhos com inoculante em gramíneas não eram com redução de nitrogênio. Então, você fechava a dose ali, e aí só comparava a questão da bactéria. A bactéria vinha a mais, então a gente sempre tinha um ganho. Agora sim, nós estamos testando com essa redução. Às vezes mais drástica, às vezes menos, né? Mas é importante ressaltar essa questão. E o que eu acho, né? Por que não se utiliza mais? E aí eu vou te retornar com uma pergunta também, né? Como é que estão os nossos cuidados com fertilidade do solo para plantio das forrageiras? Como é que está a escolha correta da nossa forrageira pelo produtor? Como é que está o manejo das nossas pastagens, sabe? Então, eu acho que se nós nos aprimorarmos nessas questões, se tiver um manejo correndo bem, né, associado principalmente a essa questão do inoculante, além desse manejo, da escolha correta da forrageira, né, eu acho que é o conhecimento. Conhecer, a gente conseguir colocar isso para os produtores, de repente fazer mais dias de campo relacionados a isso, mas em alguns pontos a pessoa já tem que estar manejando corretamente, né, esse pasto. Então ela vem e vai fazer o ajuste fino ali com o inoculante e ajustar as coisas e melhorar. Esse é um dos pontos, eu acho que vem então a questão conhecimento. Outra coisa é que nós temos aí uma variedade de produtos e tecnologias sendo empregadas que não são as mais corretas, digamos, quando se lida com micro-organismos vivos, né? Então, nós temos, assim, talvez, por lado de alguns setores, uma queima de tecnologia, sabe? Como se você estivesse queimando tecnologia porque não está chegando o conhecimento da forma que tem que chegar ali para o produtor, né? Então, a gente tem que pensar que está trabalhando com esses micro-organismos vivos e que existe uma forma, existem as boas práticas para se inocular, né? Tem todo um regramento, né? Tanto do Ministério da Agricultura quanto para você fazer a aplicação. Então, eu acho que o conhecimento, passar essa tecnologia da maneira mais correta possível, né?
e a gente evitar queimar tecnologia por um meio ou outro, sabe? Enfim, uma explicação talvez mais simples aí do que eu acho, né? Mas é mais ou menos isso. Não, bacana, né? Isso me faz lembrar, assim, aquela pirâmide de prioridades, né, dos sistemas de produção à base de pasto, que talvez o inoculante seja algo, né, mais para a ponta da pirâmide, de fato. Você não pode pensar em otimizar o uso do nitrogênio, às vezes, quando você tem uma fertilidade basal, né, de faltando fósforo, potássio ou um pH não corrigido, né? Então, assim, parece que ela age em escalas, né? Em etapas que a etapa de baixo, digamos assim, a básica, ela precisa estar bem clara. Bom, não, acho que foi muito bem, ficou muito bom, muito bem explicado, Kellen, né? E aí agora eu vou deixar um espaço, ver se você quer fazer um fechamento, né? E deixar alguma mensagem final, quanto que talvez possa não ter sido comentado sobre o uso de inoculantes em gramíneas forrageiras. E aí já vou engatar uma outra pergunta, né? Bom, faz um tempo que você sempre trabalhando com floracultura, mas gostaria de saber qual foi o seu primeiro estágio, né? Ou o que lhe despertou, né, para trabalhar com floricultura. Bom, então, com relação para a gente tentar fechar aqui essa questão das gramíneas, eu acho que tem muita coisa para acontecer, mas os resultados são muito promissores, que a gente não tem que esquecer dos cuidados com esses micro-organismos, né, na inoculação, que a gente tem que também lembrar que azospirilo, pseudomonas, bacilos e outros que virão, que eles têm que estar associados com alguma dose de N, tá? Eles não vão fazer milagre, não é como o bradyrhizobio na soja, tá? Mas eles vão colaborar com essas diversas coisas que nós tratamos aqui hoje, tá? Então, acho que é um mercado excelente, vai haver muitas combinações ainda de micro-organismos, mas que são coisas que estão sendo estudadas ao longo dos anos, com bastante cautela, e que vai chegar ainda bastante coisa nova por aí, com relação a esse mercado. Nós vamos ter ainda resultados com pastagem natural, que ainda foi esse ano, esse verão, onde a gente viu que espécies invasoras diminuíram até agora, sim, né? Nós tivemos em pastagem natural aqui, também numa fazenda particular, e vamos ter mais resultados com tífton, né? A gente vai poder trazer isso para a sociedade. Só uma pergunta, se hoje o produtor quisesse adquirir, já tem disponível no mercado esses inoculantes, por exemplo, que têm sido testados para o produtor comprar e aplicar? Nós temos o que a gente usou no azospirilo é o azo total, né? Que é mais comum assim, na verdade, foi o que foi lançado junto com a Embrapa, né? Então a gente tem usado principalmente esse produto e os demais produtos que a gente está usando de combinação, eles estão vindos da Embrapa mesmo, para a gente utilizar. E tomar cuidado também com essas multiplicações, né, de micro-organismos. A gente tem que ter um ambiente controlado, né, mas principalmente de azospirilo, o que a gente usou aqui foi esse produto, esse azo total. Que é um produto comercial e disponível se o produtor quiser adquirir. Isso. Perfeito. E aí, com relação a estágio, né, o meu primeiro estágio há muito tempo atrás, mas foi numa fazenda de reprodução e de treinamento de cavalos perto de Sorocaba. Eu gostava muito de equinos e achava que ia trabalhar aí com isso o resto da vida, né? Vivia nas provas de quarto de milha. Então eu pensava em cavalo, braquiária e Nelore, digamos, né? Lá da minha região. Porém, minha vida foi mudando totalmente e indo para outros rumos. Mas nesse estágio, o que eu aprendi? Aprendi, na verdade, que eu tinha que lidar com as pessoas. Porque, como eu falei, o mundo era cavalo e boi. Mas eu tive a noção de que eu ia ter que ter saber lidar ali com as pessoas, né? Saber lidar com os processos, não só com animais. Então, eu tive essa noção nesse primeiro estágio com equinos, né? Que bacana, que legal, né? Como assim vai tendo mudanças, né? Da braquiária, dos equinos, né? E de Nelore, enfim, né? O gado que é típico, né? Para Santa Catarina e hoje, entre as áreas que a professora trabalha, né? Então, com micro-organismo, né? Associado com pastagem
perene, enfim, agora campo nativo também. Bom, e para nós encerrar, queria saber, Kellen, se você tem algum livro, né, que você tenha lido e tenha gostado, né, e a gente sempre faz essa pergunta porque aí depois deixa, né, alguma dica de livro aí para os ouvintes do Mais Rumo em Podcast. Então, se você tiver algum livro, né, para compartilhar que você recomenda, pode ser tanto da área, né, mas normalmente as pessoas acabam sugerindo livros que não são, né, na temática técnica. Então, se você tiver algum livro aí para sugerir para os ouvintes. Bom, durante a pandemia eu li alguns livros assim mais diferentes, participei até de clube de livros, sabe? E o que me marcou bastante foram 2 livros, não consegui decidir um só que são do mesmo autor. Um é A Revolução dos Bichos e o outro é 1984, né? Que foram livros escritos lá em 1945, 1949 por George Orwell. Então, o que esse livro me trouxe? Eu gostei da leitura, da forma como ele escreveu, só que até hoje é interessante que eu não esqueci o que está dentro desses livros, e porque também eu acho que eles são muito atuais ainda, né? Eles têm pontos em que nós, a sociedade, né, acaba errando em alguns pontos, e às vezes voltando a errar em determinadas coisas, né? Então, assim, foram livros que pela leitura eu achei super interessante, que geralmente eu leio, dali a pouco acabo esquecendo o conteúdo, mas eu gostei bastante e são livros assim que eu recomendo mesmo, são muito atuais. Então, Revolução dos Bichos e 1984, não consegui decidir entre os dois, então eu estou aqui citando eles. Beleza, né? Então, há 2 obras aí do George Orwell, que fica aí como dica para os ouvintes do Mais Rumo em Podcast. Kelly, muito obrigado novamente, então, pela disponibilidade em estar aí partilhando, né, conosco um pouco da sua expertise, né, nesse tema. Muito obrigado por ter colaborado. Eu que agradeço, Daniel, e estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigada. Tá bem? Obrigado, ouvintes do Mais Rumo em Podcast, e até o próximo episódio.